isso aí, aqui no canal Ó, recebendo sempre uma convidada, um convidado maravilhoso. E hoje, o programa tá uma viagem, menina. E vamos futricar muito, porque é amiga de longa data, né, amiga? Ela é amiga, ela é inteligentíssima, ela é repórter, ela é comunicadora, ela é escritora, porque ela tem livros publicados. Ai, gente, muito chique. Ela é jornalista, ela cobre festivais. E, gente, assim, são 21 temporadas do programa dela de viagem. Apenas, tá bom? Uma das mais aguardadas do nosso programa. Pode vir aqui. Com certeza. Didi Wagner! Ai, que saudade! Demais. Que saudade! Convite bom, obrigada, viu? Vamos Ter me tricotar chamado bastante. aqui. Olha, Nossa, faz tempo que a gente quer te chamar, Didi. Eu amei. Nossa, e que pelo amor de apresentação, Deus. né? Dá uma A nossa emoção ouvir musa, vocês né? falando assim. Nossa, Mas é tudo isso e musa. muito mais. Nossa musona. Maravilhosas. Tá com o passaporte na mão aí, porque hoje a gente vai viajar bastante. Vamos? Vamos? Tô sempre pronta. Sempre pronta. pronta. O seu programa Lugar em Comum deve ter te feito questionar qual é o lugar mais incomum de todos esses que você já conheceu. Qual é? Ótima pergunta, Marimun. Difícil de responder. Difícil, né? Eu gosto de dizer que é sempre o próximo, inclusive. isso é Porque eu sempre me interessante. surpreendo visitando lugares novos. E daí, quando eu chego em uma nova cidade, aquela cidade se torna, né, a preferida do momento. Então, eu acho que o lugar em isso é comum é bem sempre o interessante. próximo. Eu senti que quando eu fui para a Índia, eu estava num outro planeta. Isso me deu uma sensação de lugar bem incomum, porque não dá para você nem chutar o que está escrito nas placas. Aham. As pessoas são completamente diferentes em todos os sentidos. Elas têm um tom muito específico de pele que eu sinto que não existe tanto no Brasil. A gente vê bem raramente. A língua é completamente doida, né? Sim. A cultura, né? Os deuses com muitos braços, pele azul. Nossa, parece que você Uma foi loucura. para outro planeta mesmo, né? Estive lá, senti isso também no Japão. Ah, Japão. Senti no Japão, senti em Kuala Lumpur também, na Malásia. Olha. Muito louca. Nossa, foi difícil me alimentar lá, porque a comida é uma loucura. Eles têm uma fruta chamada durian, que é tipo uma... Eu comi isso na Tailândia. Que nojo aquilo! E eles têm uma lenda que é tipo o leite com manga aqui, que faz o estômago explodir, que na Sim. verdade é uma lenda urbana super racista, né? Que era vamos voltar um pouquinho. O leite com... Ah, não, o nosso, né? Você tá É, o falando. nosso. Leite com manga diziam que fazia mal porque como é que é o nome disso? Casas de grande. Na casa grande tomava leite, senzala podia comer manga à vontade. Então, para as pessoas escravizadas não tomarem o leite, eles falavam que a manga com leite dava ruim. E lá na Malásia, em Kuala Lumpur, tem um outro rolê que não tem nada a ver com escravidão, que o durian se mistura com cerveja, a pessoa explode. O que eu fiz na pauta? Comi durian num open bar tomei cerveja e fui para um estilingue humano. Tranquilo, mas tá aqui ideia. viva pra contar a história. Isso aí. Pra quebrando provar os que é lenda tabus. urbana. É isso aí. E muitas lendas urbanas malucas de países completamente diferentes. Muita história, né? É muito interessante entrar dentro da cultura de verdade. Porque tem gente que viaja, mas chega lá e... tipo, Só faz selfie. ou então vai lá e... Ah, não, quero ir no Starbucks, sabe? Tipo, acontece muito isso com os amigos dos Estados Unidos que vêm, assim. Eles querem comer no lugar de McDonald's, no Burger King, no Starbucks. Fala, amor, cadê o mergulho na cultura local? Claro, entendeu? a graça é essa. Poxa, isso é o mínimo. É óbvio. Essa é a graça de você ir para um lugar em comum. E isso que eu acho que é muito legal do programa, né? E você teve essa experiência também com a Nota aí, Titi, que a gente tinha sempre o apoio de alguém local, né? Então, isso fazia com que a gente realmente vivesse a cultura daquele lugar para valer. Eu sentia isso, pelo menos. Na verdade, nem sempre, porque o Anota aí eu acho que era um pouco mais low budget do que o Lugar em Comum. Não, eu não acho isso, mas eu acho que era mais corrido. Mas a gente Porque você compartilhava ficava mesmo... pingando em vários lugares. Eu ficava pingando. Um tempo só, né, naquela mesma cidade. Então, acho que tinha Eu essa ficava diferença. mais tempo também. Teve temporada da Anota aí que eu fiquei 2 meses gravando direto com um day off. Mas vocês escolhiam os lugares que vocês iam gravar? Não. Ah, Não, no meu caso, eu participava das escolhas, sim. tá. Porque eu fico imaginando que quando você vai a trabalho, a maneira que você aproveita a viagem é completamente diferente de você ir simplesmente para curtir, né? E aí, às vezes você chega num lugar a trabalho e não consegue curtir, te dá uma vontade enorme de voltar? Ou Dá já muita temos? vontade de voltar. Tem lugar que eu sinto que eu não fui. Tipo Capri, na Itália, era um lugar que eu sempre sonhei eu em fui visitar. pra Capri. Só que eu Já tava fui também. tão no roteiro. Eu lembro de estar no Era o sonho da minha teleférico, mãe. assim. E aí eu tava dando texto pra câmera, porque eu ficava olhando muito pra câmera. E
tava no roteiro, no que eu ia falar assim que eu chegasse, né? Porque não podia perder o timing de chegar e falar alguma coisa e encerrar a pauta ali. A cena tem que acontecer daquele jeito. A cena tem que acontecer daquele jeito, então é um take só que tem. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Tipo, eu tô em Capri, só que eu não estou em Capri. Tá eu olhei em trabalhando, volta, assim, só que uma coisa que a gente teve muito privilégio foi a nossa equipe, né? Porque a gente trabalhava com pessoas que eram muito maravilhosas. Eram as mesmas pessoas? A diretora era. temporadas, sim, Sim. Eu acho que a maioria das temporadas a Paulinha fez, né? Então a Paulinha é a que Beijo, mais Paulinha zerou Buarque. Ela que deve ter a Paulinha melhor demais. quantidade de de passaportes carimbo. e carimbos. Pois é, imagina, juntando lugar em comum e anota aí. Vocês Sim. têm a meta de ser a Glória Maria do passaporte? De jeito Quanto que é? nenhum, Deus o livre. 160 países que ela foi? 15 passaportes? Glória Maria, rainha insuperável, Rainha. minha referência. Nossa, referência de todas nós, né? Mas eu não tenho vontade de ir para 160 países. Tem lugares que eu acho que eu passo, assim. Tem algum lugar que tu pensa... Tem vários, né, Titi? Assim, bom, enfim, acho que o Irã, por exemplo, é um que eu sei que tem uma história incrível, que, né, tem toda a cultura persa e tal, mas, né, é um país que não lida muito bem com mulheres mais livres, então eu acho que eu ficaria um pouco aflita de ir para lá, por exemplo. Todos os lugares que tem extremismo religioso, o talo, são complexos, né? Mas eu fui para a Arábia Saudita e me senti bem. Olha. Fui já para Jeddah, na Arábia Saudita. Claro, não fiquei também circulando sozinha, né, sem nenhum tipo de referência de onde eu estava. Eu sabia onde que eu podia ir. Fui a passeio, passei pouco tempo lá, só 2 dias, porque era o ponto de partida para eu pegar um cruzeiro e foi tudo ok. Então, assim, acho que depende. Mas a gente ouve, né, que no Irã tem realmente, né, um controle muito rigoroso. Sim. Só de pensar, eu fico um pouco angustiada. Eu também. Um detalhe de que eu sou judia, além de tudo. Então é mais Nossa, tem complicado isso. ainda. Eu acho que quando eu vou escolher um destino, pra mim rola muito assim, quanto eu vou conseguir me sentir segura, andando sozinha nesse ambiente, quão boa é a comida, isso é muito importante, e são ambientes onde tem uma vida cultural muito grande, porque normalmente o que me faz querer viajar ou é um show, é uma exposição, é alguma experiência cultural, assim, que normalmente que me joga, assim, numa viagem. Pra mim, tudo isso e natureza também, né? natureza. Não é, com Marimu? certeza. Às vezes só o apelo da natureza É também ganha, Sim, né? total. Noronha, eu acho o lugar mais lindo do planeta Terra e tá aqui no Brasil. Aqui não, né? Tá um pouco descolado do continente, mas Tá está ali, em eu território diria. brasileiro. Aqui, mais Tá pra um pouco ali, mais logo pra lá. E é um tipo de turismo que a gente talvez não tenha tanto tempo assim para fazer, mas né, não sei quanto tempo vai durar esse tipo de turismo que a gente tenha contato com a natureza preservada, igual a gente tem em Noronha, por exemplo, ou em algumas outras ilhas. Bem observado, não sei. Assim, eu fui para Noronha uma vez e eu sei que eles têm uma preocupação muito grande com a preservação lá. Então, acho que, né, já dá uma tranquilidade. Eu tenho a impressão de que outros lugares do Brasil também conseguem cumprir, Mas assim. eu sinto que o capitalismo sempre destrói todos os lugares, né? Porque é impressionante. Você tá lá, tem um lugar bonito, alguém vai fazer um vídeo, de repente vai chegar um monte de turista, aí a galera vai se comportar mal, o povo vai destruir, vai gentrificar, e de repente tem um monte de restaurante caro, aí as pessoas que moram lá já não conseguem mais pagar pra Aí fazem morar um naquele condomínio. lugar. Aí fazem um resort em cima da igreja lá, que nem tem carneiros, que era lindo, de repente agora tem um sim. resort atrás da igreja. O povo sempre consegue destruir em todos os lugares, é impressionante. Mas assim, eu acho que um lugar que eu não voltaria para Dubai. Eu acho o Dubai superestimado. Tem gente que ama o nome, é um empresário maravilhoso, meu amigão, um beijo para ele, ama Dubai, mas assim, Dubai é um negócio muito louco, né? Porque é muito vertical e é muita ostentação. E isso incomoda um pouco. E também a relação com a Por religião falar em capitalismo, também. né? Exato. ATM de barra de ouro. Ai, que bonito. Um negócio assim, tem ATM de barra de ouro. Eu nadei com... Isso é uma coisa que você já ouviu falar que tem lá? Sim. É verdade? Ou é Sério? zoeira? Não, é Eu verdade. também não... É verdade, também gente. Achei que era uma piada. Eu também, eu demorei. Você viu que eu demorei pra reagir? Não, não sei se ainda tem, mas tinha. Olha Deixem só, nos hein? comentários aqui se você foi pra Dubai e viu o ATM de barras de ouro lá. Oh, porque meu Deus. Tetinha. Tetinhas. Tetinha. E outra coisa também interessante é que às vezes você quer fazer uma viagem, mas às vezes você vai fazer várias viagens dentro de uma viagem, né? E aí você tem que encaixar todo o rolê numa mala. E eu tenho tentado, assim, tem sido um desafio muito grande comigo recentemente, que é não levar mala para despachar, levar só a mala de Isso eu não bordo. consigo fazer. Ai, Marimu, esse é, assim, o meu sonho de consumo,
mas eu já cheguei à conclusão Nem se for de verão. que, mesmo eu tendo, assim, isso idealizado, eu sofro tanto com a ideia que é melhor eu já assumir que não consigo, não vai dar. Não, eu não levo uma mala mega pesada, mas é a mala que pode despachar de Sim, 23 sim. Uma quilos mala e que faz tal. sentido. E me dá, assim, um pouco mais de Mas o que tranquilidade. você não leva nessa mala? Você fala, não, isso aqui é exagero. Não vou levar esses negócios. Que eu não vou nem levo usar, em entendeu? mala de Isso aqui é viagem? exagero. Por exemplo, livro. Você realmente lê livros nas viagens? Você sabe que isso é uma coisa que eu tenho, assim, como premissa. Eu levo o livro. Se eu vou ler ou não é outro problema. Entendi. Então, assim, não levar um livro tão grosso. Não vai levar um Sapiens, por exemplo. Tudo Leva bem. um Kindle, Depende. talvez. Leva um Kindle, exato. É, ou isso. Mas, assim, eu levo o livro, eu chego, às vezes, no avião e penso, né? Bom, é um momento bom para ler, não tem, né, a internet distraindo a gente e tal, e acabo ficando só lá na televisãozinha do avião mesmo, mas carrego sempre um livro comigo. É Leva um uma Babyliss? premissa. Tá, Leva e- Babyliss? E o tênis, Chapinha. gente? Dependendo de onde, sim. É, mais um peso, hein? E o tênis, porque no meu caso, todas as vezes que eu levei tênis, foi pra ele ficar Passear. bem guardadinho na mala. Ah, você Passear diz na mala. tênis de academia, assim, né? É porque no final É, das tênis de contas, academia, tô o falando. tênis da academia é, na verdade, a melhor coisa que você pode ter no seu pé se você vai bater perna, né? É verdade. Não, Essa é a real. eu bato o pé com Eu não vou de um botinha tênisinho. bonita. Não, eu também de botinha bonita não, mas não com tênis de academia também. que É, eu, pode ser um tênis eu quero mais estar bonitinha descolado. nas fotos. É, isso é importante. É, eu usei tênis de academia, por exemplo, para caminhar quilômetros e quilômetros na Disney. Aí eu me Ah, olho nas não, fotos e me vale acho super a feia, pena. entendeu? Porque não Mas o look fica da um look Disney bonito. faz parte, É, tênis e de tudo corrida. bem, é isso. Com É verdade, criança. né? Look É. da Disney, você tem uma expectativa versus a realidade, né? Você quer tirar foto linda com o Mickey, mas na verdade você tá com roupa de academia, né? Exato, Porque, exato. Nossa, morrendo de calor, Me olho nas carregando fotos, me acho coisa. horrorosa, mas enfim, pelo menos o pé tava confortável. É Com isso que 3 é muito crianças importante. penduradas. É puxado. Nossa. Mas assim, tênis de academia eu levo, e não pra malhar na academia, mas sim pra correr. E eu acho que uma das assim, coisas que eu mais gosto de fazer em viagem é correr na rua, porque é um jeito interessante também de observar a cidade. É verdade. Eu gosto de Gosto andar de bastante. bicicleta. Isso é Andar legal de também. bicicleta Dependendo do Nossa. país, a gente se sente bem segura andando de bicicleta, que é uma coisa que em São Paulo eu não consigo É. ter muito. É. Falando em segurança, Muito qual medo. foi a primeira viagem que vocês fizeram sozinhas? Titi, você sabe que a primeira viagem que eu fiz assim, sozinha, sem nem saber quem ia estar, onde, quando, como, nada, foi bem recentemente, viu? Jura? Sério, foi só em março de 2023. O quê? Tô te falando, Marimon, porque é isso. Que Porque antes ou eu viajava com engraçado. meu marido, ou com as minhas Família, filhas, ou com família, ou com as amigos. amigas. E eu Ou trabalhando? e eu costumo, ou trabalhando, exato. Eu costumo comentar que muita gente falava pra mim assim, nossa, como é legal, né? Você desbravando os lugares, um lugar em comum, sozinha. Eu adoro. Putz, então... Já tem uma equipe de... Exato, A então, câmera não flutua. toda uma turma atrás da câmera me ajudando, né? Fazer a gravação. Mas eu fui pra Antártica. Foi demais, foi demais. Nossa, que lugar Foi interessante demais, pra ir Titi. sozinha. Foi muito legal. Foi mesmo, foi um cruzeiro, né? E daí lá acabei conhecendo alguns brasileiros, então formou-se um squad essa que é de a brasileiros graça, ali, um que pouco foi legal também. Mas eu fui sozinha, assim, tipo... Gente, Eu assim, fui sozinha pro Alasca. Ah, demais também? Mas eu fui a trabalho, só que eu tava muito sozinha, porque, enfim, teve uma pessoa que me acompanhou, só que ele se perdeu no navio totalmente, não me deu nem oi, que era meu empresário na época. Um que tu já teve também. Ai, que horror, gente. Sei bem como Que é. compartilhamos uma época. Ai. Ele desapareceu, mas, gente, esse negócio, né, de viajar e acabar conhecendo pessoas que tu sabe que nunca mais vai encontrar na vida. Eu conheci um gatinho nessa viagem e teve uma pane elétrica no navio e a gente parou em Juneau, parou em algumas cidades, mas eu sei que a viagem foi até encurtada por causa dessa pane elétrica que a gente teve que ficar nos quartos. Eu fiquei internada no quarto com esse boy e assim, uns 3 dias internada lá. No Maior Love, é isso? No Maior Love. Ai, que Ó. bom. Eu tava E aí torcendo não- pra ter dado certo. Então... Não, deu tudo certo, senão Ai, eu teria graças a Deus. dispensado. Mas na hora de dar tchau, foi um tchau, tipo... Sei que a gente nunca mais vai se ver na vida. Ele era do Arizona, eu meu no Brasil. Deus. E aí também, assim, aquela coisa meio... Ai. Titanic, E sabe? nunca mais se viram mesmo. Nunca mais nos vimos. Eu tive Mas vocês chegaram a se falar depois disso? Só pra A gente saber? se falou por e-mail só. Ah, que bonitinho. Mas, e assim... O nome dele é Benjamin também. olha só que Olha, subconsciente fala, hein? Judeu querido? Ó. lindo. Jura?
Eu tive um American Boy quando eu fui pro Lollapalooza Chicago, que era uma viagem que eu ia passar por vários lugarzinhos, assim, e aí, especificamente em Chicago, ia ter um amigo que ia me encontrar, mas ele acabou não indo, então era o único destino que eu tava sozinha. E eu tava num festival, vendo aquele monte de gente com amigos, casais, eu lá, tipo, queria tanto ter um grupinho de amigos. Aí apareceu um grupo de amigos do meu lado. Aí tinha um cara meio gatinho, assim, aí ele, pô, você tá sozinha? Senta aqui com a gente. Aí eu, chegou minha hora, hein, gente? Sentei lá. Aí aquela coisa, você começa a conversar com o povo. Ah, você é da onde? Brasil. Brasil? E você trabalha com o quê? Ah, trabalhei na MTV. Na MTV? É a mesma Mas e coisa. hoje, você faz o quê? Ah, eu sou influencer. Influencer? Quantos seguidores você tem? 700 mil? 700 mil? Então você começa a tornar uma coisa muito interessante, né? De repente, eu tava ficando com aquele boy. Ele virou meu American Boy. Ele me levou pra conhecer toda Chicago à noite, super romântico. Ainda dormi na casa dele. E ele quis ficar comigo todos os dias do festival. E eu ainda fiquei com aquele grupo de amigos maravilhoso, gente. Ai, Deu tudo arrasou, certo. amiga. Deu tudo certo. E a gente se fala às vezes pelo Instagram, mas aí virou amizade, né? Eu adoro que você nem comentou dos shows. Isso aí. E os shows foram ótimos. Foi um detalhe, isso aí foi um detalhe. Apesar de que, gente, o Lollapalooza de Chicago não é tão legal quanto ir num Lollapalooza Brasil, porque a gente é muito mais animado. Eu não sei o que acontece lá. Olha Eles são meio só, desanimadinhos. A plateia tipo, faz Reptilia diferença, né? tocando assim, e a galera, tipo... Com a cabecinha E só. eu, mano, peraí, tá tocando hit, vocês não estão surtando, por quê? Strokes, você tá falando? É, eles são meio miadinhos com tudo, assim. Mas foi um show legal, porque eu vi o Childish Gambino. Olha, Nossa, demais. maravilhoso. Que é uma coisa meio rara, né, agora. Quão longe vocês já foram pra assistir um show? Interlagos é longe, é longe. Bem, Rio de Janeiro. Tá bem longe também. Pra quem mora em Genópolis, quero dizer, né? São duas pontas, né? É difícil, não é tão Pode acessível, crer. né, o Lollapalooza, dependendo de onde você parte. Mas teve muito longe que eu quase fui, mas quebrei o pé no aeroporto pra assistir o show do Leonard Cohen em Nova York. Tava tudo comprado, tudo Ai, não pago. acredito. Ia ser minha primeira viagem internacional com 20 anos. Não acredito, Titi. E aí cheguei em Guarulhos, pisei em falso, menina amiga. véia, né? Assim, a nona. Pisei em falso, quebrei o pé, fui pro ambulatório de Guarulhos, não quiseram me deixar embarcar, que eu falei, eu vou de cadeira de rodas Eu mesmo. não acredito. Porque pode dar, tem Sim, risco de trombose, não exato, pode. é perigoso mesmo. E aí tive que voltar pra casa, assim, com o rabinho entre as pernas, fiquei assistindo o DVD do show do Leonard Cohen em casa, morrendo de chorar. Que triste essa história. Bom, vou contar pra vocês que eu sou, né, mega fã da Beyoncé, mas mega fã. Daí, o meu então marido, né, quis fazer uma surpresa, comprou ingressos pro show da Beyoncé em Nova York. Legal, legal. Entramos no avião, o show seria dali a 2 dias, a gente chegaria um dia antes do show. Estamos sentados, né, esperando o voo decolar, celular funcionando, entra um e-mail dizendo que o show foi cancelado. Sem Que pariu. data remarcada. Juro, nem lembro que turnê que era, tá? Que ódio. Não, Marimun, fiquei arrasada. Que Daí quando ódio. anunciaram as novas datas, já não dava pra eu ir. A gente, tipo, indo pra Nova York, né? Não é barato, Poxa, né? fui só Assim, pra isso. Exato, gastando uma grana pra ir ver o tal do show que não aconteceu. Tudo bem, deu pra aproveitar a cidade mesmo assim. Era um lugar mas legal. um pouco frustrante. Aí, fiquei com essa vontade ali, né? De resolver essa minha... Assim, Desejo esse meu reprimido, sonho, né? exato, de Meu ver a Deus. Beyoncé no palco. E daí, em 2023, fui para Frankfurt ver a The Renaissance Tour. Gastou. Foi demais. E aí... E aí valeu deu a pena. certo, não deu nada errado, ela não cancelou. Não, ao Tá vendo? contrário, Graças tudo a funcionou Deus. e foi enfim, perfeito. Foi perfeito. Mano, olha a coincidência. Eu tenho uma... Bom, eu faço isso. Eu viajo, normalmente eu vou pra vários lugares pra aproveitar, porque custa muito caro viajar, né? Sim. E aí eu fui pra Frankfurt, atrás da Fatoumata Diawara, que, gente, pra quem não conhece, é uma cantora africana de Mali, maravilhosa. Meu Deus do céu. E que não vai Não vir conheço. pro Brasil, entendeu? Então, tem esses artistas que falam, eu vou até lá, eu vou até Frankfurt assistir o show dessa mulher. E eu só ia fazer isso, porque aquela cidade não tem mais nada pra fazer. né? Não tem mais nada pra Muito fazer. chato Exato, aquele lugar. exato. Aí eu me arrumei, fui toda linda, finalmente, meu dia, meu momento. Cheguei, parei na frente do lugar. Tinha 2 pessoas. Aí eu fui lá, falei, o que tá acontecendo? Gente, foi cancelado o show. Eles já tinham avisado por e-mail e a gente não viu. Aí eu falei, não acredito. E eu podia ter visto antes. Eu não podia acredito. ter reorganizado a minha viagem. E eu fiquei lá em Frankfurt
triste, arrasada. E não voltei. Eu não vi Fatoumata Diawara até hoje. Nossa, o show que nunca assistiu. nunca Pelo menos vi. ela tá viva. O Leonardo Cohen morreu, né? verdade. Bom, mas usa a minha história de exemplo, Marimun. Fica ali, ó, Vou ficar de acompanhando as olho. novas turnês e Vou. alguma hora dá certo. Vou ver. Uma hora Eu vai tô bater. contando com o Dudu Paz pra trazer as Spice Girls pro Brasil. Isso eu acho que ia ser, hein? Ó, Eduardo Paz. Gente, depois da Lady Gaga é ou Beyoncé ou Spice Concordo, Spice ou Girls, Spice Girls. ou o comeback da Britney. Ou senão- Rihanna, né? Também pode ser. Mas Rihanna, mas a não Rihanna- existe essa possibilidade. Ó, nosso vamos diretor tá colocar. falando Black Eyed Peas, mas não concordo. Não, eu também não também concordo. discordo. Também Não, não concordo. Nada Também vai não estar à concordo. altura. Mas realmente, Spice Girls podia, hein? Inclusive, tá rolando um boato aí de que elas vão voltar sem a Vitória. Isso é a Vitória que I don't need the money. Eu amo essa. I don't need the money. Nossa, Ah, mas que chato, né? Se forem voltar, por que ela não pega e entra também na brincadeira? eu acho isso Ai, tão... tem muita Ai, treta chato. ali envolvida. Supera, entendeu? Exato. Os fãs são mais importantes. Ela já Acho. cantava com o mic desligado mesmo, né? É? É Eu não me tipo eu na banda importo. dos VJs, que você vai fazer agora a banda dos VJs de novo. Eu não fui, né, no primeiro, porque eu tava com o Benjamin recém-operado. Sim. Tu deu uma palhinha lá na banda Sim, dos mas VJs, eu né? desafino. É o melhor, de desafino. De desafio. Desafino. Eu comprei recentemente, eu fiz uma loucura. Fãs que fazem loucura para os seus ídolos. Passei esse momento, amiga. É. Vai ter a volta dos gorilas agora, né? Eles Ah, é começaram a verdade, anunciar. a Mari vai pra 400 Eu vou. lugares. Não, eles já falaram, então, vai ter aí o álbum, a gente vai estar fazendo um álbum novo. Aí eu, nossa, eu vou ligar a notificação, não vou perder nada. Aí eles anunciaram primeiro assim, vai ter exposição. Aí eu fiquei pensando, pô, exposição é massa, eu sou fã de arte, ilustração, e a banda é o Jamie Hewlett, que é o artista, e o Damon Albarn, que é o cantor. Aí eu pensei, bom, acho que eu não vou, porque eu não vou até Londres gastar essa bica só para ver uma exposição, apesar de que, sim, eu super queria. Aí a próxima notificação foi, teremos 4 shows, que tocaremos na íntegra, tal qual Air, tocando Moon Safari, o primeiro álbum na íntegra, no outro dia o Demon Days na íntegra, e no terceiro dia o Plastic Beach na íntegra, e no último dia um show secreto que eu aposto que é o álbum novo. O que eu fiz? Acordei às 5 da manhã, comprei o primeiro ingresso da exposição, porque te dava espaço extra para você pegar na fila para poder comprar os shows. Comprei os 4 shows, Você tá brincando. sem nem olhar quanto foi no cartão de crédito. Mas Você assim, tá... né? Quando vai ser isso, Marimun? É na Você virada de coreografa a senha. agosto para setembro, gente. É Agora, isso. eles já estiveram aqui. Você chegou a ver o show deles aqui? Lógico, Lógico. sim, Eu sim. nunca vi show do Gorillaz. Eu Gente, também eu não. amo muito. É tipo minha banda favorita, Gorillaz. É isso. Acho que tem alguns artistas que a gente faz as loucurinhas por eles, né? Fazemos, com Sim. certeza. Geralmente Melhor tem ainda a quando ver, eles né? vêm pro Brasil, que a gente não precisa gastar em euro e em dólar, né? Eu, na verdade, é isso. Assim, comprei também ingressos pro show da Dua Lipa em setembro em Nova York. E daí, alguns meses depois, ela anunciou que vem pra cá. O que me deixa feliz por um lado, claro. Porque eu quero que todo mundo possa também ir no show. Mas eu fico um pouco Deu uma irritada que eu gastei chateação, dinheiro Vem cá, mas com esse mudando, ingresso em Nova York. mudando um pouquinho de assunto. Vamos então para o momento de dicas. De dicas? De dicas, ó. Quando chegam aqui e querem dar o rolê, pra onde vocês levam para curtir? Eu gosto de levar lá no Parque Ibirapuera, que tem o MAC e o Vista em cima. Eu sempre dou essa dica, porque aí você tem uma noção visual um pouco de São Paulo, come um negocinho, toma uns bons drinks, conhece uns brasileiros e ainda vai na A exposição. minha dica é um pouco nessa linha, mas é no eixo da Avenida Paulista. Porque tem o Mirante do Sesc, que é muito legal, tem uma vista bacana. Tem a Japan House, tem o MASP. Não são tão próximos Moreira assim, mas é Salles, né? isso. É tudo numa avenida só. Dá pra ir pingando ali, fazendo vários verdade. programas. Ah, eu sou Santa Cecília, né? Eu sou praticamente uma vida de Tina, então eu levaria para um botecão lá no Boa. Santa Cecília, mesmo, Legal. Barra Funda, pra curtir uma caipirinha e uma Gente, cerveja um dia com de cada um litrão. você já conheceu muito bem São Paulo, pelo Boa. menos. Tá, Boa. e pra comer, aqui em São Paulo é uma das capitais gastronômicas do mundo, né? Difícil. Nossa. Bom, eu costumo dizer que acho que uma das melhores de dicas é o pão na chapa com uma média em alguma padoca. Nossa, bom, hein? arrasou. Isso é bom. Eu gosto da área do Copan ali, que tem o Cuia, que é um pouco mais gastronômico, mas trabalha com comidas do MST e acho que tem ali do lado também o Copanzinho. E aí tem ali também um lugarzinho que abriu recentemente, que ele tem uma coisa de cultura mineira, que ele vende uns doces. Tem o bar da Dona Onça ali perto Eu também. ia falar do Dona Dona Onça. Onça, eu ia falar pra tomar aquela caipirinha que é da Dona Onça mesmo, que é de tangerina com maracujá. Que delícia. E comer o bolinho chinês deles. Tudo lá é uma delícia. É, aquele Nossa, canto tudo uma todo. delícia. E tem o Pivô, né? Que é uma área ótima também para explorar artes brasileiras. A gente tá falando muito de São Paulo, mas vamos pensar fora do eixo Rio-São Paulo pra tirar foto. Bom, para tirar foto, acho que uma das experiências mais marcantes que eu tive foi, com o Lugar em Comum, poder sobrevoar de balão
a Amazônia, né? De Nossa! balão. A gente saiu de um lugar a mais ou menos 40 minutos de Rio Branco Que lindo. e fez esse voo de balão sobrevoando a Amazônia. É um negócio inacreditável. E tu viu muito desmatamento? Vi também, Ai, Titi, muito vi. triste. Eu comentei sobre isso numa outra entrevista. Vi também áreas de desmatamento grandes, mas quando você chega na parte preservada da Amazônia, é um negócio inacreditável. Árvores, assim, enormes. E eu costumo até brincar que parece coisa de desenho animado, ou de como a gente aprendia até a desenhar na escola, porque você vê o rio fazendo assim um desenho com curva, sabe? Sim. Tão lindo. É muito louco, é É incrível. místico e mágico. Né? Incrível. Mas vem cá, depois de tanta viagem, a gente concorda que o melhor lugar do mundo é a nossa casinha, a nossa caminha. Sim, sim, sim. É muito bom viajar, mas é melhor ainda voltar para casa, né? Didi, aquela máxima do trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida, confere. Ah, depende, né, Titi? Depende. Eu Nossa, acho que discordo 100%. você discorda totalmente, né? Eu acho Discordo. que depende do momento. Eu acho que tem momentos em que, quando você trabalha com o que ama, é tão prazeroso que aquilo, né, te deixa em um estado de êxtase e te tira um pouco da coisa só da missão profissional, né? E tem momentos em que não só os perrengues, mas a preocupação, né, a responsabilidade e tal, te deixam ali mais alerta de que aquilo é trabalho mesmo e não lazer, e não, né, só diversão. Eu não diria trabalhe com o que você ama, diria trabalhe com quem você ama, que você vai legal. ter a impressão de que você não tá trabalhando, mas você vai querer trabalhar mais ainda pra fazer que dê certo, né? Ou você vai pegar um bode eterno da pessoa e tudo vai se estragar pra sempre. Não, Mari, para! Não é o nosso Nosso caso. Mas eu acho que para algumas pessoas pode acontecer. Pode, verdade. Acho Claro que tem que alguns pode. casais que resolvem abrir um negócio juntos e ou dá muito certo ou dá muito errado, sabe Ai, assim? credo, sim. Acontece, meu vai ou racha pra muita gente. Sim, né? sim. Gente, temos aqui uma lista que, assim, a gente quer o seu selo aprovadíssimo. Aprovadíssimo, E veremos. essa lista é muito interessante. São coisas pra você dizer se é ok ou não fazer uma viagem. Tá. Então vamos lá. Ficar sem tomar banho num lugar muito frio? Sim ou não? Eu não recomendo. Eu acho gostoso tomar banho todo dia. É, a gente é brasileiro, Não né? tá Nossa. aprovadíssimo. Não está aprovadíssimo. Sobra banho. Andar descombinando na rua. Aprovadíssimo. Bora ser feliz, cada um do seu jeito. Passar dias sem comer uma salada. Tipo, ir Não, pros Estados eu- Unidos, né, nesse caso. Não aprovo, não aprovo. Não, nossa, eu passaria, sei lá. Não, na Comendo nota aí só eu passava pizza meses. e... Sério? Que desastre. Comendo só pizza e hambúrguer. Só o que davam pra comer na pauta, no caso, né? meu Deus. Não converter os gastos para reais nunca. Esse Ah, nunca é. grifado. Peraí, né, Titi? Aquela história, quem converte não se diverte. Nesse campo de Hoje em agora, dia, vezes então. 5, vezes Vezes 6, seis. então... assusta, né? É. Melhor pensar na moeda local e depois, enfim, Depois suar lidar com a para pagar a realidade. conta, exato. Teve alguma viagem que tu gabaritou esses itens todos? Acho que é porque teve uma dessas que eu não aproveitei. Lavar o que nem- cabelo na pia. Ah, não. Ou ficar Nossa. sem banho Não, no não, banho. é o negócio da salada. Acho que salada é uma coisa que eu como quase todo dia. Então, É. Não dá pra pular. Regradidíssima. Mas, regradidíssimo, é. mas tem umas viagens que são mais difíceis, né? Eu acho que eu também tenho uma coisa assim, se eu vou pra... Por exemplo, tô fazendo um dia inteiro de rolê. E aí eu sei que eu não vou voltar só pra tomar um banho, ou trocar de roupa, ou sei lá o quê. Às vezes eu aproveito um banheiro ou de um restaurante. Dá um banho tcheco. Toma aquele banho de gato só pra dar uma limpadinha, dar uma, e né, foi. um tchá-tchá-tchá e pronto, acabou. Não, assim, na Índia ainda, que eu tive eu demorei pra entender que não era pra andar de Havaiana, entendeu? Eu Por que demorei não, muito. Marimu? Por Porque é causa da muito sujeira? sujo. Tá, entendi. E aí, eventualmente, eu parava num restaurante e eu passava um tempo no banheiro limpando meu pé na pia. Porque, assim, não dava, era muito Ficava agoniante. preto? Preto. Preto? E sujo, né? Porque não é só... É sujeira É, mesmo, Sim, não é pó. É um monte de coisa. sujeira. Sabe que eu Polícia. nunca tive coragem de ir pra Índia? Tenho muito medo de ter um desafiador. piriri infinito. Foi lá que foi meu pior acesso ao banheiro da história da minha vida. Como é que foi? Eu tava num parque e eu não tava me aguentando. E aí eu falei, bom, vou ao banheiro. Aí procurei um banheiro, olhei, era um banheiro feminino. Vocês imaginam que tinha um banheiro feminino além de xixi e cocô. E era daquele esquema, né? Porque elas gostam de abaixar. A latrina, Só que, tipo... por um lado, até faz sentido, né? Se você parar pra pensar, a privada tradicional para um dizem que é banheiro mais higiênico público até. é um pouco Mas é complicado. mais difícil pra Mas gente assim- que não tá acostumado. Não, Não tem um tinha onde agachamento pôr o em dia. pé, entendeu? Aí eu falei, gente, acho que eu não vou. Aí eu tentei analisar todos os ambientes
de mata do parque, onde eu poderia me enfiar. Tu cogitou ir pro mato, Cheguei amiga? à conclusão que não ia dar e que eu ia ter que enfrentar aquele banheiro mesmo. E assim foi. Eu tento não pensar muito nisso, na verdade. Nossa, we have a situation here. Eu lembrei da Tati Issa contando da vez que eles tiveram que parar o carro no meio de uma cidade, um trânsito bizarro numa cidade também que alguém tava... Enfim, passar mal em viagem, né? Nossa. Eu dei uma entrevista uma vez sobre a segunda temporada do Anota Aí, que foi essa que eu fiquei 2 meses fora. Ai, gente, vai virar muito escatológico o negócio. Eu falei que Tudo bom. foram 50 tons de piriri, porque, assim, eu passei por todos os meu tipos de piriri que Deus. vocês podem imaginar. Eu tive intoxicação alimentar com não. caranguejo gigante em Singapura. Não. Aí comi sopa de cobra na China. Meu Deus. E aí foi um negócio... Nossa, Amiga, você já gente, tá vacinada, perrengue. assim, eu acho. Acho que você nunca mais vai passar mal. Exato, já pegou umas bactérias aí que, né, já vão dando aquela resistência, Mas eu acho. a última viagem que eu fui foi pra Angola. E aí eu lembrei agora que, na verdade, o pior banheiro é que eu não fui, porque eu me recusei a ir, porque não dava, assim, não tinha a menor condição. A gente tava de carro numa estrada que não tinha absolutamente nenhum esquema de... Assim, segurança menos 100, tanto no carro, quanto na estrada, quanto no motorista. E aí paramos num lugar pra comer, eu pensando num grau, assim. Eu pensei, o grau da Angola vai ser ótimo, vai ser super um negócio cultural. Não era tipo, mano, um lugar, assim, muito além do que é um lugar muito simples, assim, sabe? E aí tinha gente passando com um macaco que eles tinham acabado de matar, Mentira. abrindo a cabeça, aquelas coisas. Mentira. Nossa, Por Mari. Deus, tenso. preso num pedaço de Não, madeira. imagina. Uns restos, sabe, tipo, frango, só que exposto de um jeito... Nossa, mano, e aí eu queria muito ir no banheiro, cara, não deu. Minha vontade no banheiro secou instantaneamente quando eu vi o banheiro. Eu falei, não vai Mari, dar, na não verdade, vou você conseguir. podia ter uma Tem a melhor condição. conversinha aí com o teu relógio biológico pra falar assim, ó, agora que eu vou sair, não é pra ter vontade de ir no banheiro, Segura. né? Assim, será que dá pra Corpinho. O dia mandar essa inteiro. comunicação, Mas né? tu tem essa comunicação? Tu teve muito piriri em viagem? Eu já amiga? tive muito piriri, mas vontade de ir ao banheiro, normalmente eu tenho o horário mais certo, assim. Ela é muito regradinha. Maravilhosa. É Não, é isso. que daí o fuso horário também atrapalha um pouco, mas digo... Aí você A segura cor. na água também, pra não... Pra não ter tem vontade pra de ficar com fazer vontade xixi. de fazer xixi. É melhor passar É que xixi sede é mais do que tranquilo, né? querer Ai, descer gente, ir pra pra fazer xixi. Austrália Xixi é mais acordar tranquilo. com vontade de fazer cocô, tipo, 4:30 da manhã. Amiga. É, o fuso, né? Ah, meu fuso. Deus, é verdade. Não, é que eu fico com o intestino preso mesmo. Aí ele Vamos fica sair lá. da pauta escatológica, porque a gente tem uma pessoa maravilhosa que participou do programa hoje, que mandou um vídeo pra gente. Vamos lá! Nossa convidada de hoje, Sabrina Parlatore. Se tem uma coisa que não falta em viagens é passar por perrengues. São tantos. Bom, uma vez eu estava num voo para Paris. E nisso do voo ainda eu estava na classe econômica, na fileira do meio, tinha uma menina ao meu lado que eu não conhecia, e de repente a gente começou a sentir uns chutes no nosso banco. Tum! Tum! Aí de repente de novo, tum! Tum! Aí eu olhei para trás, fiz assim, né? Tipo, aconteceu alguma coisa. Era um casal de franceses. E eles começaram a fazer assim, que o meu banco estava atrapalhando eles para eu colocar o banco, né, na vertical. Como assim, gente? A gente vai passar a noite nesse voo, né? Na econômica, né? Tem aquela inclinaçãozinha assim, né? Tão incrível que a gente tem na econômica para dormir. Não vou poder fazer isso? Bom, e começaram a encrencar. E chute para cá, chute para lá. Aí chamamos a aeromoça. Olha, dá um jeito aqui, os caras não param de chutar o nosso banco. Aí eles começaram a falar com a aeromoça, que eles tinham problemas ortopédicos, sei lá o quê, dor na perna, e que o banco ia atrapalhar. Resumo da ópera, eles ganharam um presente, eles foram para a executiva. Beijinho no ombro para vocês que ficam na econômica. Que Ai, sacanagem! Isso é muito injusto. Tinha que ter, no mínimo, colocado ela. É por óbvio, consideração. né? É óbvio. Tinha que ter colocado quem tá tomando o chute, não quem tá chutando. Tinha que dar um pito nessa galera também, porque, poxa, é complicado, né? Você argumentar, porque às vezes rola isso, né? Eu vou encher o saco dessa pessoa até ela baixar, Até não aguentar mais a É. encheção de saco. pra ver se a pessoa ganha no estresse. Horrível, Mas né? sabe que ela começou a falar, eu achei que estivesse falando de criança, porque criança às vezes causa em voo também, né? Oh,
Aliás, Mari tem opiniões polêmicas. Vai ser cancelamento vem agora, não, Mari. para. Não, é porque a gente entrou na pauta agora de você acha que devem existir ambientes que são os chamados child free, que tá meio na moda agora, né? Tá abrindo vários restaurantes e hotéis, onde é um ambiente para adultos. E isso está sendo uma pauta muito discutida, porque quem acha que criança deve estar em todo lugar e tem quem acha que devem existir ambientes só para adultos. E a gente quer jogar agora essa pauta aqui pra gente debater. Entendi. Vai para o seu... Você que tem 3 filhas, já deve ter viajado muito com crianças, já deve ter passado muito perrengue das meninas. Mas já não lembro de mais nada. Causando... porque a gente não dorme, a gente armazena a memória enquanto a gente dorme. Então, como a gente não dorme, a gente não lembra de nada mesmo. Vai ver que é isso, né? Eu acho que é. Tu lembra de um puerpério teu? Não lembro. Não. E é engraçado, né? Porque às vezes eu ouvia mães falando assim, não, porque eu nem lembro qual horário que o meu filho nasceu. E eu falava, como é possível não lembrar? Bom, pergunta. Em que horário uma das minhas filhas nasceu, eu tenho que ficar assim, cavando na memória, entendeu? Nessas eu tive o meu ascendente errado a vida inteira, porque minha mãe não lembrava também. Falou o horário da minha irmã. Mas vamos para a pauta. Child free, como diria o paizinho, vírgula, meu amigo Thiago Queiroz. Child free. Devem existir ou não ambientes child free? Vou deixar a não batata sei, no assim, eu acho que, por exemplo, hotéis podem escolher ser hotéis para adultos, eu acho. Porque se você, né, tá numa viagem de lua de mel ou querendo resgatar o romance de um casamento longevo e tal, é mais gostoso, né? Ter um ambiente protegido de crianças barulhentas, talvez. Ou se você sou mãe, eu adoro crianças, mas eu acho que, enfim, tem ocasiões e ocasiões, né? Mas tem gente que não tem muita noção também como se portar com crianças causando em avião. Ou em qualquer lugar, na verdade, né? Porque eu acho que existe uma questão muito séria hoje, que se antigamente os pais vendo uma criança um pouco caótica, onde não deveria ser, onde não é o espaço para ser, rolava uma bronca. E os pais, hoje em dia, a gente fala muito sobre serem muito permissivos. Sim. E não entenderem que a autoridade, às vezes, num certo grau, é importante. Concordo. Até para você, depois, quando crescer, ter autoridade sobre si mesmo. E entender que se um dia você tomar um não é para você falar, mas eu quero sim. Não, pra sim, você saber lidar com limites, não ficar uma pessoa mimada e tal. Exatamente. Porque tudo se transforma num adulto depois, né? Mas eu vou dar o outro lado também, que isso eu lembro que aconteceu comigo. Que eu pegava voos, ainda antes de ser mãe, com bebês chorando sem parar, e pensava, gente, como é que essa mãe não consegue fazer esse bebê parar de chorar? Porque às vezes simplesmente não consegue, ponto. Até você chegar nesse lugar. Eu peguei uma vez um voo de 2 horas para Montevidéu, agora eu não lembro qual das minhas filhas, mas assim, ela chorou da decolagem até o pouso, e assim, não havia o que eu pudesse fazer, desde tipo acalentar, a falar, para de chorar, pelo amor de Deus, que eu tô me sentindo mal em relação aos passageiros aqui. E olha, que nem era um voo tão longo, mas é isso. Até uma das passageiras que eu não conhecia se ofereceu para pegar minha filha do colo. Tipo assim, talvez que eu tente resolver? Exato. Posso tentar? Matar a própria filha, mas eu consigo. Já tentou botar a musiquinha do Alceu Valença, essa, não é? Que eles falam que eles põem pra criança e a criança para de chorar instantaneamente? Uma música do Alceu Valença, é o Shot da Alegria. É o Shot da Alegria. Boa. Que mesmo? Também é tem essa lenda? Eu testei muito com o Benjamin, deu certo. Vai. Quando ele era bem recém-nascido. Aí você que vai viajar com a sua criança, já deixa aí no play engatilhada essa música, não tinha essa dica, tá vendo? Ai, gente, eu já tenho uma opinião diferente, porque a gente não sabe quando tem uma criança neurodivergente dentro do avião, uma criança que, enfim, tá com, às vezes, algum problema de audição. Problema de audição, uma dor de ouvido, um incômodo ali, e os pais realmente não têm culpa, os pais não estão felizes com essa situação também. Não é gostoso ficar ouvindo o choro do teu próprio filho. Se é desesperador ficar ouvindo o choro do filho dos outros, imagina do teu próprio filho, é desesperador demais. Então, assim, eles fazem tudo que podem, né? Nós fazemos tudo que podemos. Não, é que tem um outro lado também mesmo, né, Titi? De situações não só em que os pais são muito permissivos, mas também de você, às vezes, sentir que a pessoa está vivendo o seu universo sem se dar conta de que é uma situação coletiva, entendeu? Sim. Tem coisas que você não consegue coordenar, não consegue controlar. Mas, às vezes, olhando de fora, parece que, assim, a pessoa está falando, meu filho é assim... Sem, né, um caso específico como esse que você citou de
uma criança neurodivergente e tal. Tô falando assim, né? Numa situação de normalidade. Ah, meu filho é assim, ele chora. Ah, bom, um pouco chato, né? Nossa. Eu não sei, um pouco chato. Eu fiquei desesperada que minha filha não parava de chorar, mas não sabia o que fazer. Não, e Tentei tudo. Tem as crianças que são meio peste mesmo e os pais que não estão nem aí porque já cansaram de dar bronca ou acham que não é para dar bronca mesmo. E aí depois vai crescer e vai virar aquela mulher que vai jogar. Já viram esse vídeo? Ela joga, ela tá no banco da frente e aí a pessoa que tá filmando tá no banco de trás. Aí a pessoa do banco da frente, ela é uma mulher, ela joga o cabelo por trás, assim, em cima do banco. Então, a pessoa tá vendo o videozinho e de repente cai o cabelo. Aí a pessoa ainda faz assim com o dedinho, assim, pra abrir, como se fosse uma cortina. Aí depois ela fica irritada que a pessoa insiste ainda. Em jogar o cabelo? Ela entendeu o que ela tá fazendo, não é que ela fez sem querer. Então. Ela faz de novo. Aí o que o cara faz? Ele pega a tesourinha do filho e faz tec, ui. corta o cabelo da pessoa. Bem feito. Mas será que é real esse vídeo? Tomara que... Porque não pode entrar com tesoura. Tesoura de criança redonda. Tesoura criança. Tesourinha eu pode. acho que pode. Tesourinha Ô, gente, temos aqui vários relatos interessantes também do nosso público. A gente ama vocês. Por favor, sempre participem do nosso programa quando a gente pede interações, hein? Pode ser você o próximo. Temos aqui várias histórias engraçadinhas e curtas, né? A Brodio falou que a primeira viagem internacional de família que ela fez, o avião pegou fogo. Apenas. Gente, mas eu não sei o que aconteceria comigo. Eu acho que eu teria um surto psicótico. Não, eu iria de arrasta. Só de susto. Só de susto. Pelo amor de Deus. O Douglas Teixeira disse que estava viajando para Fortaleza e o carro soltou o motor no meio da estrada. Gente, o que acontece com vocês? Gente, tem que se benzer. A minha amiga aqui, a Maria maravilhosa, contou que viajou, pegou um ônibus, um trem, chegou no aeroporto, no horário do voo, de repente se deu conta que chegou um dia antes. Mentira! Aconteceu isso comigo com o Didi. Eu o faço Didi Ai, isso sério? também. Já fiz isso várias vezes, errei o voo, errei dia, errei a conexão, meu Deus do céu, que E a gente drama. estava em Los Angeles, nossa, Deus foi que me um livre. caos pra conseguir Não, isso porque um vocês dia estavam em mais dois, de hotel. hein? Duas cabeças, não conseguiram pensar. Não, mas tu acha que o Didi se preocupou em qualquer questão da viagem? Era tudo muito nas Ele com minhas certeza costas. jogou pra você. Eu comprei ainda todas as brigou com passagens. você depois. Comprei Olha, todas as que passagens, peste. reservei todos os hotéis. Ainda ele chegou, ele disse que foi a primeira crise de pânico que ele teve na vida, porque ele chegou em um dos. Porque era hostel, né? A gente tava na MTV. Que eu reservei pra gente e não tinha como colocar o telefone pra carregar sem colocar a cama um pouquinho pro lado, sabe? O lugar era muito pequeno. Ele começou a hiperventilar com a minha bagunça. Começou a hiperventilar, teve que dar várias voltas no Nosso quarteirão. virginiano de favorito. virginiano, maravilhoso. E aí, nunca mais viajei com o DJF. Ele fala que você é muito bagunceira também. A minha mala, ela Expande, explode. ela Depois ela expande. implode também. Eu não sei como é que eu consigo fazer ela voltar pro lugar. E o Didi não, ele consegue tirar as coisas da mala e deixar tudo absolutamente organizado, perfeito, Eu sou dobrado. Você também? Super É mal de metódica. Didis isso aí. Super metódica. Nossa, vocês são maravilhosos. Eu gosto de tudo bem Eu organizado. acho que eu sou um meio do caminho. Eu tento se organizar, mas não consigo. Nossa, eu sou o gente. puro suco do caos. A Julias disse 6 horas na neve, sem permitirem entrar no terminal, depois de uma ameaça de bomba no avião. Ah, tranquilo. Ameaça de bomba é bem grave, hein, gente? Gente, mas cada história cabeluda. Não é? Lucas... É porque eu pedi história cabeluda, foi exatamente isso que eu tá. falei. O Lucas falou que foi pra Austrália e pegou uma alergia absurda, uma comida que ele até hoje não sabe o que era. E que ele ficou todo pipocado durante 2 dias da viagem, que às vezes é quase que a viagem inteira, né? É. Isso às vezes acontece. A minha irmã, quando ela estava organizando a nossa viagem para a Índia, que a gente foi para os Himalaias, ela falou, não, a gente vai fazer conexão nesse lugar, a gente vai ter que dormir. Gente, assim, cidade triste. A gente ficou num hotel e eu falei, cara, não vamos encostar nesse colchão, combinado? Todo mundo de sleeping bag, dormindo. E aí, tipo, mano, você só encosta o seu rostinho onde tem o sleeping bag. Se faltar um pedacinho, você puxa. O que aconteceu? Ela, não, você é muito fresca, não sei o quê. Começamos a subir os Himalaias, ela, tô com umas bolinhas vermelhas que tá aparecendo no meu braço, que eu não sei o que é. Aí o negócio começou a se multiplicar. Percevejo. Bad bugs. Já fui atacada por Muito bad cuidado bugs com também. bad bugs. Nossa, já me enfiei em cada buraco viajando com amigas. É muito gostoso viajar com Viajar amigas, com né? amiga é É, muito muito bom. legal. E com irmãs, eu gostei de viajar com as minhas irmãs. Elas são Eu muito só tenho queridas. irmão. Deve ser legal ter irmãs. É, viajei muito com a minha Tenho irmã mais 4. nova, principalmente. A gente quase se matou na Austrália. Na Austrália? Na Um bom Austrália. lugar pra matar a irmã, né, gente? Mas depois a gente fez dedinho na volta. Joga ela numa aranha gigante e resolve o Você é problema. uma de 5 meninas? É que eu tenho pais separados. Eu sou a única do primeiro casamento, aí cada um teve mais 2. Então, Entendi. em cada família, eu sou a É só menina? primeira de 3. É, só menina. Interessante, né? Incrível, né? Incrível. Um grupo muito feminino. É.
A gente tem mais participação da audiência através de áudios agora. Bora ouvir? Bora ouvir. Então, quando eu fui pra Londres com a minha amiga, eu tinha colocado na cabeça que eu ia encontrar o Paul Mescal de qualquer jeito, de qualquer maneira, a todo custo. E ela falou, tem um pub perto de um canal que era alguma coisa Angel, não lembro direito o nome do lugar. E ela falou, e aqui, ele sempre tá por aqui, inclusive gravaram aquela série do Bebê Rena aqui. Aí eu fui, eu tava com um vestido, era um vestido cheio de flor, assim. Aí eu tava toda bonitinha, falei, amiga, imagina se eu encontrar ele aqui e tal. Eu falei, mas seria muito engraçado se eu caísse no canal, né? Aí ela falou, Paola, para de ser tonta, não vai cair não. Aí meu pé torceu pro lado assim e eu caí metade do canal. Eu consegui salvar a outra metade, só que eu tava com muita vergonha. Eu fiquei travada assim no meio do canal, tipo, já metade molhada e metade, né, não molhada. E eu fiquei, tipo, fingindo morta. E as pessoas ficaram tipo, ai meu Deus, vamos ajudar a garota e tal. E aí eu falei, e assim pra minha amiga, eu falei, amiga, falar pra essas pessoas irem embora. Tipo, que eu tô com vergonha, isso em português, né? E as pessoas, todo mundo falando inglês. Ela falou assim, então, amiga, eu tô tentando, só que você tá interrompendo a passagem. Eu acho que esse é um dos maiores perrengues de viagem assim, que eu passei. Porque depois você cagou todo o joelho, foi horrível. Ai, tadinha, essa foi a Paola Churchill que mandou essa história, gente. Às vezes é horrível quando você passa esse perrengue da vergonha. E aí, às vezes acaba com o seu dia, né? Todo momento agradável que você estava vivendo, tudo que estava rolando de legal, de repente tudo ganha uma cor um pouco triste. Ainda mais ela com o pé torcido, tadinha. Não. Mas engraçado viajar pra conhecer alguém, né? Eu sem querer encontrei a Amy Winehouse num pub em Londres. Adoro essa e história. levei um tapa dela. Adoro. Não, como assim? Titi, conta essa história. Como assim? Fui pra Camden Town com as minhas amigas e a gente, é o bairro da Amy, vamos encontrar a Amy Winehouse, kkk, um grande kkk. Eu sei que a gente foi pra um bar e ficamos lá cantando Total Eclipse of the Heart com as nova-zelandesas. Como é que é aqui em Neozelandesas. Neozelandesas. Nossa, é difícil traduzir. Neozelandesas. A galera da Nova Zelândia. Isso, e lá. E aí ficamos num grande kkk até que decidimos ir embora, porque estávamos mais pra lá do que pra cá. E o dono do bar, o cara que tava lá cuidando, que já tava meio assim, dando uma flertadinha, falou, tô indo embora agora, justamente quando a Amy acabou de chegar. Opa! A gente, Oi? Como assim? Subi, ela tava no andar de cima, subi, tava ela montadaça de máximo. Amy. Que emocionante, com amiga. aquele boy Que dela, que máximo. não era o Blake, era o outro. Era um o que anterior? andava. Não, o depois. Andava de terninho e gravata. Aí desci pra pegar as minhas outras amigas. Uma delas subiu assim, desesperada, querendo abraçar a Amy pegou. Afinal, mais pra lá do que pra cá. Mais pra lá do que pra cá. Pegou uma Tech Pix, que na época não tinha celular. Deu um Cybershot. flechaço na cara da Amy. A Amy fez nela. O segurança pegou a mão da minha amiga, torceu o braço dela até ela meu largar Deus. a câmera, porque ele achou que fosse uma paparazzi, alguma coisa assim. Oh. Fez a gente deletar a foto que tava toda borrada. Tadinha. E esse foi o dia que eu conheci a Amy Winehouse. É maravilhoso, Gente, amiga, mas é palmas currículo. pra Essa ela. história é currículo, Titi. Muito boa. A história é boa. Eu encontrei também pessoa famosa. Eu encontrei Angelina Jolie no aeroporto de Los Angeles. Eu tava indo embora e aí eu vi um monte de paparazzis. Aí eu falei, paparazzi no plural, né? E virei e falei, quem é que tá vindo aí? Aí ninguém queria falar. Claro. Aí eu falei, fala aí, caralho. Aí tinha uns brasileiros, né? Falei, só vou te dizer uma coisa. Vai valer a pena. Aí eu, tá, vou ficar. Aí eu larguei minha mala no canto, fiquei esperando. Mas, nossa, esperei muito tempo, saca? Aí eu falei, mano, tô demorando muito. Quem que vai vir? Fala aí logo. É Angelina Jolie. Aí eu falei, meu Deus, espera aí. Angelina Jolie é tipo... Porque eu até falei, se for tipo uma Kardashian, eu tô cagando, saca? Aí, não, é Angelina Jolie. Aí ele falou, fica bem aqui do lado dessa porta, porque ela vai passar bem aqui, porque ela sai daqui, ela anda pra cá, e ela vira naquele ângulo, porque ela vai pra aquela porta. O cara foi um anjo de luz. E lá fiquei eu tremendo, assim, com o celular na mão, porque eu queria fazer um vlog, obviamente. E ela passou na minha frente. Foi muito emocionante. É tipo ver o Papai Noel. Incrível. Uma coisa que você nunca achou que você ia ver na sua vida, que você acha que quase não existe. Mas você entrevistou Leonardo DiCaprio e Scorsese, para. né? Sim, É sim. tipo ver o Papai Noel também. Não, foi incrível. Isso aí foi incrível, Titi. Foi uma Chique. experiência diferente, porque eram aquelas
entrevistas para divulgar filme. Era o que eles chamam de junket, né? Uhum. Do Aviator, do que filme. demais. E era com o elenco todo. E, na verdade, tem uma história bonitinha. Porque quem fazia essas entrevistas, né? São marcadas em hotéis, né? Em cada quarto fica um ator ou o diretor do filme. E os jornalistas entram, fazem a entrevista com o tempo contado e saem. Tem um dia inteiro dedicado a jornalistas dos Estados Unidos, um dia inteiro dedicado à Ásia e outro dia é América Latina e outros. E outros. Né? Quem fazia normalmente isso na MTV era a Marina Persson. Por algum motivo ela não podia ir nesta viagem. A MTV me perguntou, você tem visto Válido para os Estados Unidos? Tenho. Então, vai fazer, né, a junket do Aviator. Super inexperiente. Vou só contar a história, é bonitinha. Primeira entrevista dessa, né, experiência das entrevistas coletivas foi com o John C. Reilly, que amo ele. Um baita de um ator incrível. Sim. Muito conhecido por ser normalmente meio coadjuvante. sonso, né? Você faz o exato. sonso. Só vou contar assim, a entrevista é assim, né? Você já fez essas junkets? Já Você fiz. já fez também, Sim, Mari? bastante. Então, é sempre em V, né? Uhum. Fica o artista aqui, o repórter aqui e a câmera cruzada, porque eles nunca fazem um plano com o artista e você juntos, né? Sim. São sempre planos individuais. Pra tristeza do entrevistador. Exatamente. Que é pra, né, nunca associar o artista ao jornalista. Vai que o jornalista se envolva em alguma polêmica. Então, é já por imagina o isso. artista. É por isso. E atrás da câmera do repórter ficava uma pessoa da produção. Só sei que eu fui fazendo as perguntas tal, lá pro John C. Reilly, ele super educado, respondendo tudo tal. De repente eu olho atrás da câmera, a pessoa fazendo assim, ó, pra mim. Olhando assim. E aí eu, né, primeira vez fazendo aquele negócio. Entendeu? Enrola. Exatamente. Entendi, não enrola, Mari, entendi keep going. Tipo assim, pode crer. vai nessa. Vai E nessa, cara. eu falei, cara, eu tô indo bem. Eu tô indo bem, tô legal, tô legal. Aí fiz mais uma pergunta. E o John C. Reilly respondeu. Aí a pessoa atrás da câmera olhou pra mim, tipo assim, ó. Meio assim. Mais rápido. Não, com esse olhar só. Assim, não, só assim. Deu. Tá, vou fazer outra pergunta, sei lá o que é pra perguntar agora. Mais Porque também uma última, eu tinha talvez. preparado uma pauta com, sei lá, 4 perguntas, eram 2 minutos de entrevista no máximo, né? Daí eu comecei a inventar a pergunta, até porque eu não tinha visto o filme ainda, né? E não é culpa minha. É porque às vezes exato, às vezes você ia lá, né, Nem pra fazer a sempre dá. junket sem ter nem visto o longa. Sim. E daí, bom, na 4ª vez que a pessoa fez assim, ela veio e falou assim, the interview is done, né? A entrevista acabou. Daí eu fiquei super nervosa, falei, escuta, o que eu fiz de errado? Eu tava tentando compactuar com o que você tava me pedindo. Ela falou, eu tava te dizendo pra wrap up. Adoro Wrap rap. up, né? Pra, Rap. tipo... Faz um rap aí, ó. Exato, pra terminar a entrevista. Ai, gente, Ai, que mas é um Lost sacanagem. in Translation que é... Não, eu achei que eu tava, tipo, entendeu? Indo bem, É ela olhando pra mim, lógico. fazendo assim. Keep going. Keep going. Vai Achei lá, que era keep enrola. going. Eu já ia ser Era enrola. wrap up. É Enrola, tipo enrola. serra. O famoso enrola mais um E pouquinho. ela ficou brava comigo, a Ai, produtora. gente, que sacanagem, pelo amor de Deus. Ai, falar em encerrar, a gente vai ter que, ó... Ai, gente, A gente verdade, já ficaria deu nosso tempo. o dia inteiro aqui falando... Nossa, a gente não falou nem metade dos casos. Gente, assim, ó, senta que lá vem história. Eu acho Nossa, que cabe rende- uma parte 2 da Rende Didi. um programa só de viagem. Me chama que eu venho, gente. A gente não falou nem Me dos, chama. ó, cobertura de shows, das nossas histórias de MTV. Sim. Que são muitas. Você vai ter que voltar, Gigi. Sim, de Se prepara. entrevistas difíceis em festival. Nossa, tem vezes que muita fomos coisa. enxotadas nos backstages Vamos da te trazer vida. depois Mas não pra é? falar só de festival? Podem me chamar. Tá bom, combinado. Combinado, Amei, viu? gente. E essa Eu foi sou acessível. Ela Ah, com uma certeza. diva, Tá aí uma diva acessível. Diva Diva. acessível. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Amei. Didizinha. Vocês Amei. são maravilhosas. Moza! Linda. Não esquece de compartilhar, deixar aquele like, comentar, fazer toda aquela interação gostosa que a gente gosta e voltar semana que vem, né? Qual?